Ok, e uma variedade de uva. De onde vem elas e quais são as diferenças? Então, as variedades de uvas, ou castas, ou simplesmente uvas em português, são variedades de uvas que pertencem à família Vitis vinifera. Vitis vinifera, se você se lembra do primeiro vídeo, é a variedade de videira originária da Europa e Ásia e que é usada em todo o mundo para fazer vinho. Bem, devido a mutações naturais, cruzamentos e seleções realizadas pelo homem, Vitis vinifera se diversificou em milhares de variantes, as quais foram atribuídos nomes como Cabernet, Chardonnay, Sauvignon ou Pinot. Cada variante representa hoje uma variedade de uva. E então, como Vitis vinifera se diversificou em tantas variantes assim? Bem, para se reproduzir naturalmente, uma videira usa a fecundação. Explicação científica. O pólen das estames, órgão masculino da videira, fertiliza o óvulo do pistilo, órgão feminino da videira. Os cromossomos do órgão masculino e feminino se combinam para criar uma semente. E essa semente, uma vez plantada na terra, se desenvolverá em uma nova videira. Mas toda reprodução sexuada natural envolve o que é chamado de mistura genética. Então, essa é a explicação científica, mas resumindo, significa que cada semente que você encontra em uma uva é o resultado de fecundação da videira. E, teoricamente, cada uma dessas sementes, uma vez plantada, se transformará em uma nova videira, que se parecerá como seus pais, mas que será diferente e única, assim como você e eu. Isso explica porque existem naturalmente muitas variantes de Vitis vinifera, porque teoricamente a cada reprodução natural de uma videira uma nova variedade aparece. Mas quando produzimos vinho e finalmente encontramos uma videira com as características certas, que produz vinho excelente, queremos reproduzir e criar a mesma videira, sem modificações. E para isso, usamos outro modo de reprodução da videira, o modo vegetativo. Nesse caso, não é nada natural, apenas buscamos clonar a videira para reproduzir ela em muitas outras pequenas videiras. Para isso, basta cortar broto da nossa videira e colocar ele na terra. Esse broto crescerá, produzirá raízes e teremos uma nova videira 100% idêntica à original, como o mesmo genoma. Esses dois modos de reprodução natural e forçada foram usados ao longo dos séculos pelos humanos. A fecundação natural permitiu a criação de muitas novas variedades de uvas com características diferentes. Algumas variedades que conhecemos hoje são mutações de uma única variedade, como a uva Pinot Blanc ou Pinot Gris, que são variantes da uva Pinot Noir. Outras variedades foram criadas usando duas uvas diferentes como pais. Esse é o caso do Cabernet Sauvignon, por exemplo, que nasceu de cruzamento entre Sauvignon Blanc e Cabernet Franc. Ou do Chardonnay, que é uma mistura de Gouais Blanc e Pinot Noir. Milhares e milhares de fecundações forçadas como essas foram realizadas para criar uma diversidade cada vez maior de variedades de uva com características diferentes. Mas, afinal, o que diferencia uma variedade de outra? Bom, você já sabe, mas existem uvas de duas cores diferentes, uvas brancas e uvas pretas. Mas no vinho também há 5 características que nos interessam e que podem mudar de uma variedade para outra. A morfologia, então a cor, o tamanho das uvas ou a espessura da casca, por exemplo. 2, as características aromáticas, o teor de açúcar nas uvas, a complexidade e a intensidade dos aromas também. 3, a resistência a doenças ou condições climáticas extremas. Algumas uvas resistem melhor ao mofo ou à seca, por exemplo. 4, a maturidade. Sim, porque duas uvas plantadas no mesmo lugar não darão uvas maduras ao mesmo tempo. E finalmente, 5, a preferência climática. Algumas uvas preferem climas frescos, úmidos e outras muito mais quentes. Hoje existem mais de 6.000 variedades de uvas catalogadas no mundo, mas infelizmente somente 500 variedades possuem real interesse econômico. Por causa de melhor rendimento, a harmonização dos gostos e após uma grande crise vitivinícola que vou falar no próximo vídeo, cerca de 50 variedades representam a imensa maioria das videiras cultivadas no mundo hoje. Entre as variedades tintas mais famosas podemos encontrar Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Grenache, Syrah ou Pinot Noir. E entre as brancas, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Herén, Uni Blanc, também conhecido como Trebbiano Toscano, e Chenin.
Então, tipo de uva é sinônimo de uma região específica? Bem, sim e não. Na verdade, existem regiões que usam sempre as mesmas uvas. Isso é o caso da região da Borgonha, na França, que autoriza apenas a uva Pinot Noir para produzir vinho tinto e Chardonnay com pouco de aligoté para vinhos brancos. Ou na região de Bordeaux também. Se você quiser escrever Bordeaux em sua garrafa de vinho tinto, você precisa usar uma dessas uvas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Carmener, Malbec ou Petit Verdot. E as três primeiras representam a grande maioria das videiras em Bordeaux. Para vinhos brancos, mesma coisa. Apenas Semillon, Sauvignon e Muscadel são uvas autorizadas para os Bordeaux brancos. Esse é o princípio das denominações de origem, que obrigam o uso de algumas uvas para poder indicar o nome da denominação em uma garrafa. Mas isso não significa que encontraremos essa uva apenas em uma única região. Por exemplo, é possível produzir Pinot Noir em outras regiões além da Borgonha. Há vinhos muito bons de Pinot Noir na Nova Zelândia, Califórnia, Argentina ou Alemanha, por exemplo. E por isso que não podemos dizer que uma uva é igual a uma região, mas ao contrário podemos dizer que uma região permite apenas certas variedades de uvas. Muitas vezes, nos países do Velho Mundo, como França, Itália ou Espanha, você não encontrará o nome da uva na garrafa, mas o nome da denominação de origem. Aqui, tenho vinho tinto francês em que está escrito Saint-Nicolas de Bourgueil, que é o nome da denominação de origem. Nessa denominação, o vinho deve ser composto no mínimo por 90% de uva Cabernet Franc e 10% da uva Cabernet Sauvignon. Isso também mostra que no vinho podemos misturar várias uvas juntas e não é obrigatório usar apenas uma uva para fazer nosso vinho. Cada uva tem aromas diferentes, então usar misturas é bom método para tornar o vinho mais complexo. Para os vinhos do Novo Mundo, como os Estados Unidos ou a América do Sul, geralmente é o nome da uva que é inscrito na garrafa. Como neste vinho brasileiro da vinícola Alma Única. Aqui a uva Syrah está escrita na frente do rótulo. Agora você sabe tudo sobre as variedades de uva. Espero que não tenha sido muito complicado. Mas se você tiver alguma pergunta, pode fazer nos comentários ou vir conversar comigo no Instagram. O link está na descrição. Caso contrário, nos vemos em alguns dias para o próximo vídeo, que provavelmente será sobre a filoxera.